Olá, jovenzinhos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Esse é o vídeo de orientação da sua quinta semana de estudo, ok? Uma semana mais curtinha, porque teve feriado segunda e terça, só vamos ter 3 dias de aula, quarta, quinta e sexta-feira, beleza? Antes de resolver os exercícios de referência com vocês, esse que está na sua telinha, eu quero convidar vocês a dar uma olhada rapidamente lá no seu calendário, no seu cronograma, para você ver quais são as atividades reservadas para essa semana. Se você olhar aqui agora, na sua telinha, você vai ver que a quinta semana de estudo está reservada para nós continuarmos dentro do módulo 6, que é o último módulo da sua apostila 1, ok? E nessa semana nós vamos resolver mais alguns exercícios de combinação, tranquilo? Se você for olhar aqui as suas atividades, a primeira coisa que está escrito é resolver as listas pH. Então vai lá e resolve, jovem, se você não resolveu ainda. A segunda coisa está aqui é resolver as atividades de referência, né? Está aqui escrito verificação, mas é referência. Aquelas que estão lá no plural, que eu mesmo faço para vocês. Depois fazer os exercícios da série Desenvolvendo Habilidades, que estão entre a página 71 e 73. E o restante é ficar atento a orientações e etc. e tal. Então, basicamente são esses 3 pontos que vocês devem cumprir essa semana. Show de bola, galera? Então, vamos lá para o exercício de referência, uma vez que você já sabe que na semana 5 eu resolvo as atividades de referência da semana 4, do mesmo jeito que na semana 6 eu vou resolver as atividades de referência da semana 5. Partiu? Então, vamos lá. O primeiro exercício ele fala o seguinte: numa recepção há 50 homens e 30 mulheres. Então, eu tenho aqui 50 homens, símbolozinho de homens, né? E 30 mulheres. Ele quer saber o número de aperto de mãos possível, sabendo que 70% das mulheres não se cumprimentam. Então, dessas mulheres, 70% delas têm birra entre si e não se cumprimentam. Se você fizer a continha 70% de 30, você vai ter que, dessas mulheres, 21 mulheres não se cumprimentam. Beleza. Perfeito. O exercício quer saber de quantos cumprimentos existem, né? Vai existir nesse encontro de 80 pessoas. Primeira coisa, um cumprimento, um aperto de mão é feito entre 2 pessoas, ok? Você tem 2 maneiras de fazer esse exercício. A primeira maneira é calcular apertos de mão entre homens, aperto de mão entre mulheres, lembrando que tem mulheres que não se cumprimentam, e aperto de mão entre homens e mulheres. Pode fazer assim, somar os 3 cálculos, ou você pode fazer de um jeito bem mais interessante, na minha opinião, que é você calcular todas as possibilidades e você subtrair daquilo que você não quer. Isso para mim é um pouco mais interessante, porque ele simplifica a questão, ok? Então, vamos fazer o cálculo de todas as possibilidades. Todas as possibilidades seria todo mundo se cumprimentando entre si como se não houvesse a menor restrição. Se você for perceber, nessa festa aqui, nós temos 80, festa não, nessa recepção, né? Nós temos 80 pessoas. Então vamos lá. Como eu falei, um aperto de mão ocorre entre 2 pessoas. Para eu escolher a primeira, 80. Para eu escolher a próxima, 79. Ok? E aí você tem que lembrar que esse exercício é de combinação. Por que é de combinação? Porque a ordem não importa, uma vez que o comprimento entre as pessoas A e B e as pessoas B e A é o mesmo aperto de mão. Por isso, sendo de combinação e a ordem não importando, eu preciso dividir pelo fatorial do número de elementos, ou seja, o fatorial do número de casinhas, que nesse caso aqui temos 2 apenas. Ok? Se você fizer esse cálculo, 80 vezes 79 dividido por 2, isso vai dar 3.160. Então, se não houvessem restrições, eu teria 3.160 apertos de mão. Porém, eu preciso subtrair aquilo que eu não quero. O que eu não quero? Eu não quero
essas 21 mulheres que têm birra entre si se cumprimentando, porque isso não vai acontecer. Então, vamos ver deste total de casos, quantos desses 3.160 são os apertos de mão entre as mulheres com birra. Para eu escolher a primeira, 21 opção, uma vez que eu tenho 21 dessas mulheres, a próxima 20, tá? Então 21 vezes 20, lembrando que esse exercício é de combinação, uma vez que a ordem não importa, divido pelo fatorial do número de casinhas. Se você fizer este cálculo, isso vai dar, deixa eu usar a mesma cor para manter o padrão, isso vai dar 210. Então, o nosso cálculo final é 3.160 menos 210, que vai ter como valor 2.950. Essa é a resposta final do seu exercício. Tranquilo, jovens? Então, sensacional. Vamos partir para o próximo, que o próximo é polêmico, então eu queria que você tivesse muita atenção. O próximo é polêmico porque a resposta da sua apostila está errada, né? Infelizmente, e eu quero discutir isso com vocês, ok? O exercício fala assim, ó, o número de segmentos de reta que podem ser traçados tendo como extremidades os vértices de um polígono de 7 lados é quanto? Então vamos lá. Vou botar aqui 7 vértices aleatórios. Vértice A, vou botar nome para ele, né? A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, E, F e G. Beleza. Nós temos aqui 7 vértices aleatórios, são vértices de um polígono, né? Se eu quisesse aqui, eu poderia desenhar o polígono ligando esses vértices, mas não é o meu interesse nesse exato momento. Atenção para a pergunta dele é: quantos segmentos de reta? Jovem, finge que isso aqui é um polígono, usa sua imaginação e liga na sua mente todos esses vértices aqui, consecutivos, né? A, B, C, D, E, F, G, você vai montar um polígono. Te pergunto, este segmento aqui, FC, perdão, é um segmento de reta? Sim, professor. Isso é um segmento de reta. E o nome desse segmento de reta é diagonal. Perfeito. Jovem, olha este segmento aqui agora, ó. AB que eu acabei de ligar. Esta reta, isso que eu acabei de fazer aqui na sua tela, é um segmento de reta? Sim, isso é um segmento de reta. Esse segmento de reta é chamado de... é chamado de lado. O lado é um segmento de reta? Sim, o lado é um segmento de reta. Então, quando esse exercício fez, o cara escreveu esse enunciado e disse a palavra segmento de reta, ele estava se referindo tanto a diagonais quanto aos lados do polígono, beleza? Então, vou fazer esse exercício por análise combinatória, ok? Para formar um segmento de reta, eu preciso escolher 2 pontos. Este polígono tem 7 lados. Para eu escolher o primeiro ponto, 7 opções. Para escolher o próximo ponto, 6 opções. Sendo este exercício um exercício de análise combinatória e de combinação. Lembrando que o exercício de combinação, a ordem não importa, eu preciso dividir pelo fatorial do número de casinhas. Ou seja, 2 casinhas. Se você fizer essa conta, isso vai ser 7 vezes 6 dividido por 2, isso vai dar 21. Resposta que está na letra B. E aí você vai falar assim, mas professor, no exercício o gabarito está dizendo que é a letra A, o exercício da minha apostila. Pois é, mas o gabarito seria 14 se você não calculasse os lados e apenas as diagonais. Porque, vamos lá, hein? 21 menos 7, que seriam os números de lado. Então, isso aqui é o número de lado. E 21 é o total de retas. Se eu pegar o total de retas e tirar o número de lados, o que sobra aqui para mim é 14, que são as diagonais.
Mas olha só. O exercício não disse o número de diagonais que pode ser traçado com um polígono com vértice 7 lados. O exercício disse o número de segmentos de reta. O lado é um segmento de reta. Logo, a resposta correta seria a letra B. Ok? Então, eu sei que no seu exercício está como resposta a letra A, porque sua apostila traz como resposta a letra A, mas eu queria trazer essa discussão com vocês, porque o cara, quando fez o enunciado, ou quando fez o gabarito, ele cometeu um vacilo. Tudo bem, galera? Entenderam a ideia da questão? Olha só que interessante. Não sei se você lembra. Agora, né? Ok, questão feita. Se você não entendeu, volta o vídeo, assiste de novo a resolução da questão. Se você ficar com alguma dúvida, traz para a nossa aulinha. Agora eu quero só fazer uma curiosidade com vocês. A fórmula do número de diagonais de um polígono é n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Vocês devem lembrar disso. Vamos entender por que a fórmula tem essa carinha? Olha só. Análise combinatória, hein? Na hora de formar as diagonais, eu preciso escolher 2 vértices. Para escolher o primeiro vértice, eu tenho quantas opções eu quiser. Ou melhor, quantas opções igual ao número de vértices, que é n. Para formar uma diagonal, eu não posso escolher nem o vértice já escolhido e nem os outros vértices consecutivos. Por isso, para escolher o próximo vértice, é n menos 3. Por que menos 3? Esse 3 aqui é o vértice escolhido anteriormente, porque eu tenho que escolher vértices diferentes. Esse é o vértice anterior. E mais os 2 vértices consecutivos. E aí, como isso é uma escolha de análise combinatória, eu divido por 2 fatorial. Se você for perceber, essa fórmula aqui vai dar n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Se você aplicar essa fórmula no seu exercício anterior, você vai ver que vai dar 14, o número de diagonais, tá? E não o número de segmentos de reta. Tudo bem? Isso é uma demonstração bem simples da fórmula da diagonal. Podia ser feito por indução também, mas foi só uma curiosidade que eu queria trazer para vocês. Tranquilo, jovens? Então, nos vemos nas nossas aulas ao vivo. Não deixe de cumprir as atividades e até a próxima. Tchau, tchau.